Fala aí, quanto é aquela taxa de juros mesmo, hein? Ah, ela é de 5%. Ah, tá bom. Quanto é que eu vou pagar de juros mesmo, hein? Você vai pagar R$ 1.000. Taxa de juros é porcentagem? Ou taxa de juros é dinheiro? Juros é porcentagem ou juro é dinheiro? É isso que a gente vai desmistificar hoje. Então, vem comigo! Fala galera, beleza? Professor Michel aqui, professor do IBREP de Matemática Financeira e também do canal Matemática Mais Fácil no YouTube. A gente está juntos hoje para realmente desmistificar essa grande dúvida que a galera tem entre juros e taxa de juros. Às vezes a galera fala, quanto que eu vou pagar de juros? 5%. Tá errado. Juro é uma coisa, taxa de juro é outra, porque taxa de juros, aqui ó, nesse espacinho, está subentendido que é taxa percentual de juros. É porque a gente não fala isso, certo? Agora, quando a gente fala juros, galera, juro é dinheiro. Então, se você comprou um apartamento por R$300 mil, deu de entrada, financiou uma parte, só que se você pegar todas as prestações, multiplicar, somar com a sua entrada, você vai ver que o apartamento de 300 mil virou 480. Quanto você pagou a mais de dinheiro em relação ao preço do apartamento à vista? R$180 mil. O que é isso? Esses são os juros, certo? Não é a porcentagem de juros. Agora, a porcentagem é o que a gente chama de taxa de juros. Então, taxa de juros é uma coisa percentual. E essa taxa de juros ela pode ser ao mês, ela pode ser ao ano, ela pode ser ao semestre, depende do produto que você está comprando e depende do contrato que você vai assinar. Ah, legal, professor, então entendi. Vê se eu entendi. Juros é dinheiro. Show. Taxa de juros é porcentagem. Show. Mas por que eu já li uma vez que existe taxa nominal, taxa efetiva, taxa real, taxa de inflação? Caraca, professor, mas tudo isso não é taxa de juros? Sim, só que a taxa de juros ela pode ser interpretada de várias formas diferentes. Sabe aquele contrato que você assinou que está dizendo lá 12% anual de juros? Aquilo é um tipo de taxa de juros, mas não é aquilo que você paga de juros, não. Desculpa te desapontar. Mas não é. Você não paga 12% de juros, porque aquela taxa é uma taxa nominal. Como assim, professor? Taxa nominal. A taxa nominal é aquela que ela vem num determinado período, ela vem marcada como uma porcentagem em relação a um determinado período. No nosso exemplo aqui é uma taxa ao ano. Ao ano. Só que essa taxa, ela capitaliza mensalmente. Como assim? O seu saldo devedor, ele é atualizado com juros mensalmente, não é anualmente. Ah, entendi. Se a minha taxa não fosse nominal, todo ano, somente no final do período de um ano, é que o meu saldo devedor seria atualizado de juros, não é, professor? Sim, só que o seu saldo é atualizado num período diferente da capitalização. Então isso é uma taxa nominal. Normalmente as taxas de contratos imobiliários são taxas nominais, não são aquelas que você realmente paga. Cuidado com isso. Taxa efetiva, essa é a taxa legal, essa é a taxa que você realmente paga. Muito bom, essa. Como assim, professor? Se você tem uma taxa de 1% ao mês, todo mês ele é capitalizado, ou seja, é uma taxa de 1% ao mês capitalizados mês a mês. Então a taxa é ao mês e ele vai render juros de mês em mês. Isso é taxa efetiva. É o que efetivamente acontece. Ficou legal a explicação. Mas é isso. Beleza? Ainda tem mais uma taxa. Caraca, professor, tem mais uma, tem mais algumas também, mas eu estou falando das principais. O que é taxa real de juros? Eu botei isso que está aqui em azul, no final eu vou falar com você, mas calma. O que é a taxa real? É aquela que considera o ajuste da inflação. Como assim? Você fez um investimento financeiro de X reais, não importa quanto, que foi prometido para você 12% ao ano. Beleza? Eu até dei um exemplo aqui, ó. 15% ao ano. Vamos mudar de exemplo. 15% ao ano. Aí você, legal. Então, se eu depositei R$10 mil, no final de um ano, eu vou ter 15% a mais, não é? Não. Não é bem assim. Por quê? Porque a gente vive no mundo real. A gente não vive num país das maravilhas igual a Alice. A gente vive no mundo real. Então, 15% ao ano é legal para você calcular hoje, só que daqui a um ano... Já passou um ano. É esquisito falar, mas já passou um ano. Então quer dizer que o seu poder de compra, guarda essa expressão, o seu poder de compra diminuiu. Pega R$100, bota na gaveta de cueca ou de calcinha, com todo respeito. Bota lá, R$100. Daqui a um ano você pega os R$100.
Ele continua valendo R$100, óbvio. Só que o que você compra com R$100, daqui a um ano você não compra. Por quê? Porque existe um cara chamado inflação. O preço das coisas aumenta. Então o que você consegue comprar com o mesmo dinheiro diminui. Ou seja, o seu poder de compra diminui, tá certo? Então, olha o exemplo que eu vou te dar aqui, ó. 15% de juros anual. Mas qual é a taxa real que eu pago? Se você pegar nesse período de um ano e acumular uma inflação de 4,8%, isso é um exemplo, tá, pessoal? Em um ano, foi prometido para você 15% de rendimento. Só que a taxa inflacionária no período é de 4,8%. Entendi, professor? Então é só diminuir? Não! Existe uma formulinha própria para isso. Existe fórmula para calcular isso, para calcular... Existe fórmula para tudo, que não é o assunto de hoje. Mas calma, eu vou te explicar num outro vídeo. Por enquanto, vem comigo. Se você aplicar na formulinha de taxa real, olha o susto que você vai tomar. Aqueles 15% que foram lhe prometidos anualmente vão render, na verdade, vão te dar um poder de compra 10% maior aproximadamente, né? 9,73%. Só que se você olhar apenas o dinheiro, ele vai estar 15% maior. Só que o que você consegue comprar com esse dinheiro é apenas 9,73% a mais do que você conseguiria hoje. Isso é só para você entender na parte de corretagem ou em qualquer parte da sua vida. Isso daqui pode te favorecer muito quando você for assinar um contrato de financiamento de veículo, de casa, de consórcio de geladeira, qualquer coisa. No contrato vem uma taxa percentual. Cuidado, procure saber que taxa é essa, para você não fazer planos e no final de tudo você sair arrasado. Tá beleza, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no meu canal, Matemática Mais Fácil no YouTube. Valeu, galera. Um abraço.